Carta de Tiago, capítulo 1, a minha 12. Tiago 1 a 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o povo de Deus diz: Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto muito interessante diante de nós esta noite. Esse texto encheu o meu coração estes últimos dias, tem enchido as minhas reflexões. Vamos lembrar primeiro de tudo para quem ele foi escrito. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Esse texto faz referência àqueles primeiros judeus que se converteram ao Evangelho. Esta carta, alguns afirmam até que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, muito provavelmente procede. Eram aqueles irmãos que se converteram e tiveram que pagar um preço muito alto pela sua conversão. Nós lemos a respeito deles, por exemplo, lá em Atos capítulo 8, que fala que fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, Atos 8:1. E todos foram dispersos, é a mesma palavra que aparece aqui em Tiago 1:1. Pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Veja o que diz o versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja o que diz o versículo seguinte, enfim. Mas os que andavam dispersos, novamente essa palavra, os que andavam dispersos iam por toda parte. Olha, irmãos, a nossa vida, ela traz para nós algumas surpresas muito difíceis. Você sabe bem do que eu estou falando. Eu tenho um conhecido, um amigo, que era pastor lá nos Estados Unidos, naquela região que foi atacada em 2008, foi atingida em 2008 pelo furacão Katrina. E todos eles tiveram que sair de casa carregando assim apenas os bens mais indispensáveis, não dava tempo. E foram todos colocados dentro de um ginásio. Imagine a vizinhança toda, todos dormindo em colchonetes no chão de um ginásio. E enquanto eles procuravam obter informação, ele relatou isso no livro que ele escreveu, que estava assistindo pela televisão um helicóptero sobrevoando o bairro onde ele morava, e que ele conseguiu reconhecer o teto da casa dele coberto de água, assim a pontinha do teto por fora, e imaginando que dentro da casa estavam todas as coisas que eles tinham trabalhado tanto para ter, e a própria casa ainda tinha tantas parcelas para pagar, e aquilo se foi num instante. Culpa de ninguém. Esses irmãos aqui ainda pior, irmãos, porque eles estavam sofrendo não somente a dor da perda, eles perderam tudo, mas além de ter perdido o que tinham, eles estavam sendo injustiçados.
E ser injustiçado é uma experiência que para muitas pessoas chega a comprometer até o equilíbrio emocional. Eles estavam sendo injustiçados. Preste muita atenção nas palavras do texto que a gente leu de Atos 8. Diz que eles tinham sido dispersos. Sabe o que essa palavra quer dizer? É a mesma aqui de Tiago 1:1. É como você soltar folhas ao vento, e elas são espalhadas assim, sem rumo. Em seguida, no versículo seguinte, diz que aconteceu uma grande perseguição pela igreja. Atos 8, versículo 2, eu acho que nós já estamos. Foram perseguidos, e a ideia aqui dessa palavra é exatamente essa, é como um animal que está sendo caçado, um animal que tem alguém querendo a sua própria vida, destruir. O texto diz que eles estavam sendo assolados, que quer dizer injuriados, humilhados. Depois diz que eles estavam sendo arrastados, empurrados, forçados, e por fim encarcerados. Se você acha que a prisão do nosso tempo é ruim, não tente imaginar o que era uma prisão romana. Com toda a tortura, com todo o descuido, a coisa subhumana que as pessoas eram colocadas lá. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, em primeiro lugar, nesse texto de Tiago, texto muito importante. Primeira coisa, as pessoas para quem estas palavras foram escritas, eram gente muito sofrida. Pessoas que estavam com o coração doendo e muito. Você sabe do que eu estou falando. Outra observação que precisa ser feita é o amor de Tiago ao escrever. Se você está com a Bíblia aí, observe como ele fala. Isso chamou muito a minha atenção. No versículo 2 ele fala, meus irmãos. Agora veja, capítulo 1, versículo 16, meus amados irmãos. Capítulo 1, versículo 19, meus amados irmãos. Capítulo 2, versículo 1, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 14, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 1, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 10, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 12, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 11, irmãos. Capítulo 5, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes. Capítulo 5, versículo 10, meus irmãos. Capítulo 5, versículo 12, meus irmãos. Capítulo 5, versículo 19, irmãos. Não tem formalidade nenhuma aqui. Não é uma ideia de distanciamento, de formalidade. É o contrário disso. É a ideia de proximidade de amor. Quem está escrevendo estas palavras, e nós já vamos olhar para elas, primeiro, ele está escrevendo para pessoas que estavam vivendo um período de grande sofrimento pessoal. E em segundo lugar, ele está escrevendo em termos muito francos de amor fraternal. Era como se a dor que eles estavam vivendo doesse no coração do próprio Tiago. E de fato doía, ele era o pastor deles. Eu posso falar como pastor que nenhum pastor vê um crente em Cristo, especialmente aqueles com quem a gente tem proximidade, passando por sofrimento sem que isso doa também no nosso coração. Ele era um pastor que estava com dor no coração pelas pessoas que ele amava, servos do Senhor, que estavam passando por todas essas situações terríveis, dificílimas. Vou repetir. Ele estava escrevendo para pessoas que estavam vivendo um período muito difícil. Em segundo lugar, ele está escrevendo uma palavra de verdadeira e sincera afeição e amor. Colocando isso em consideração, a gente pode entrar no versículo 2. Meus irmãos, essas palavras são tão estranhas. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Imagine, você veio conversar comigo, marcou um horário comigo, eu fui lá na sua casa, e você está passando por uma dificuldade muito triste, seu coração está doendo, e você quer conversar com o pastor para a gente orar juntos, para você desabafar o seu coração, e você compartilha comigo a dor que você está vivendo, e eu digo, pois alegre-se. Alegre-se em estar vivendo esse problema. Você no mínimo ia pensar que eu era uma pessoa muito insensível. Por isso é que essas palavras são tão importantes.
porque elas vêm na contramão do senso comum. Elas vêm na contramão do senso comum. Aliás, como normalmente as coisas de Deus são, não é verdade? Normalmente as coisas de Deus vêm mesmo na contramão do senso comum. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então, de fato, a gente precisa prestar muita atenção no que está sendo dito aqui, porque por ser contrário ao senso comum, quer dizer que sozinhos a gente não chega a essas conclusões. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo na correta interpretação das dificuldades da vida. A correta interpretação das dificuldades da vida, para que a gente consiga entender o que é que Deus está querendo falar conosco, quais são os propósitos que Deus está descortinando por meio daquilo que está acontecendo. Primeira coisa, eu quero que você observe a palavra várias. Tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. O enfrentardes várias provações, marque a palavra várias, e nunca se esqueça que as dores do coração podem vir de todos os lados. Elas podem te atingir nas finanças, o desemprego, o aperto que traz ansiedade. Elas podem te atingir nos relacionamentos, nas separações. Eu ouço dizer que a viuvez é muito dolorosa, mas ouço dizer que o divórcio dói mais do que a viuvez. Elas podem atingir nossa saúde e nos deixar profundamente abalados, desencorajados, desanimados, prostrados, assustados. As dores podem nos atingir pelas injustiças da vida, pelas ações de terceiros, por essas coisas inexplicáveis. Vocês sabem a cidade onde eu nasci, e todo mundo se lembra daquela barragem, e daquela mortandade que foi o estouro da barragem. E todo mundo ficou indignado quando soube que foi um perito que assinou um laudo, e o laudo era, no mínimo, excessivamente benevolente. E as pessoas que foram atingidas pela lama, nenhuma delas assinou o documento. Pelo contrário, o homem que assinou o documento, como tirou a própria vida, nem respondeu judicialmente pelos seus crimes. A lama não chegou na casa dele. Várias provações, perdas dolorosas, situações inexplicáveis. Os que estiveram aqui sábado, no culto de gratidão pela vida da irmã Helena, puderam ouvir a mensagem que eu trouxe no Salmo 91. E o Salmo 91 usa de algumas ilustrações para sensibilizar o nosso coração, dizendo que nós somos como passarinhos indefesos, que nós somos como pessoas que vivem numa terra de peste, que não tem muito o que fazer. Nós somos como soldados na batalha, e eu disse sábado que a gente entende essa porque a gente diz que a gente enfrenta o leão por dia, mas você está entendendo errado. Não é essa guerra da vida que ele está falando, não. Ele está falando da certeza da morte. Do como a nossa vida, ou a vida das pessoas que nós amamos, pode por um segundo, de maneira súbita, perder-se. E isso se torna uma experiência frequente da nossa vida, frequente experiência da nossa vida, algo tão difícil de entender, de atravessar. O que o Salmo quer dizer, o que esse texto quer dizer, me entenda bem, é que a nossa vida é uma vida de uma condição muito precária neste mundo. E nós podemos usar de muitos artifícios para minimizar o quanto nós sentimos essa realidade. Mas você não consegue mudar essa realidade em si.
Você pode construir o muro mais alto que você puder para te dar a sensação de segurança, mas você no fundo do coração, eu acredito que todo mundo sabe disso, que a gente não consegue controlar as situações que nos atingem, não. O que são as dificuldades da vida? Observe, elas são várias. Observe o versículo 3, Tiago 1:3, elas são a prova da nossa fé. Elas são a prova da nossa fé. Isso pode ser bem traduzido como o teste da nossa fé. O teste da nossa fé. Faço uma comparação, duas comparações. A fé, eu vou compará-la ao couro. Você sabe qual é o teste? O teste infalível para você saber se uma coisa é de couro de verdade ou não? Você sabe qual é o teste? O teste que o dono da loja não vai te deixar fazer nunca, especialmente se ele souber que o artigo não é de couro de verdade. O teste está num isqueiro. O fogo é altamente resistente, o couro é altamente resistente ao fogo. Aquilo que é de couro genuíno, por exemplo, a capa dessa Bíblia, eu mandei fazer lá em Belo Horizonte, lá na rua São Paulo. Acredito que seja de couro. E se eu submeter ao fogo, ela resistirá ao fogo. Mas se o couro for sintético, se o couro for industrializado, químico, de PU, poliuretano, qualquer outra coisa que usam, ele vai queimar. Ele não vai resistir. Seja esta uma simplória comparação dos testes, a prova da vossa fé que produz paciência. A fé genuína, submetida à fornalha da provação, sai autenticada. Em contraste com a fé que não é a fé verdadeira, porque a provação a destrói por completo. As provações são variadas. As provações são a prova, o teste da nossa fé. São as situações, irmãos, nas quais a nossa fé é posta em prova para ela ser verdadeira. Não se receie, se você é verdadeiramente um crente em Jesus Cristo, você não tem que ter receio em enfrentar as provações, porque elas servirão apenas para confirmar a fidelidade do Senhor, a autenticidade de sua fé no Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é nós sabermos que Deus tem poder para prover, e sabemos pela Escritura Sagrada. Outra coisa acontece quando nós experimentamos a provisão do Senhor, que no entanto é antecedida pelo quê? Pela necessidade. Não pode haver provisão. Provisão extraordinária. É precedida pelo quê? Pela carência. E então vem. Uma coisa é sabermos que o nome do Espírito Santo é Consolador. Outra coisa é sabermos isto no conforto do nosso sofá, com o ar-condicionado ligado, com um Guaraná Antártica geladinho no nosso copo, com um gominho de laranja para ficar mais gostoso. Outra coisa é experimentarmos que o nome do Espírito Santo é Consolador, no momento em que estamos muito desorientados, no pé do sepulcro, no momento em que o desespero parece querer se apoderar de nós. É a prova da nossa fé. Eu não sei quando foi a última vez que você passou por uma provação. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que está passando por alguma neste presente momento. Mas se você não está passando por uma provação agora, escute a minha palavra profética, e não nesse sentido. Se você não está passando por alguma provação agora, se prepare, porque tem alguma para chegar a você muito em breve. Vocês estão sorrindo, então lembrem-se disto. Lembre-se das minhas palavras proféticas, quando vocês forem visitados em breve pela provação. O
que foi que o Senhor Jesus disse que nós teríamos neste mundo, meus amados? Por que nós esperamos outra coisa? Por que a gente cria expectativa de isenção? Com que legitimidade nós criamos a expectativa de isenção? Preste muita atenção no versículo 12, Tiago 1,12. Eu aprendi algo com este versículo esta semana. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, a tentação, porque quando for provado, preste muita atenção, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu já li este versículo centenas de vezes em minha vida cristã, nos mais de 20 anos que eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Mas eu nunca tinha prestado atenção para uma coisa neste versículo. Foi a primeira vez que eu prestei atenção para um detalhe deste versículo. Porque eu precisei recorrer ao livro do Apocalipse e vou lhe fazer uma pergunta dificílima. Se você nunca tivesse tido uma aula de EBD na sua vida, você não vai saber responder essa pergunta. Quando é que a gente recebe a coroa da vida? É depois da morte? É depois da morte? Estou dizendo a resposta. É depois da morte. A gente recebe a coroa da vida depois da morte. Então preste atenção, porque este texto está dizendo que durante toda a sua vida neste mundo, você vai enfrentar provações. Mas elas têm uma finalidade, elas têm mais do que uma finalidade, elas têm um conjunto de finalidades. Elas têm a finalidade de confirmar a nossa aprovação. É por isso que este versículo 12 aqui, a tradução que eu estou usando diz, quando for provado. Mas a Almeida Revista Atualizada, que muitos de vocês usam aí, está dizendo, depois de ter sido aprovado. A aprovação, que é o teste da fé, como ele diz no versículo número 3, tem o objetivo de autenticar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, tem o objetivo de nos confirmar na nossa posição de crentes. Eu quero lhe dizer isto e quero que você preste muita atenção no que o pastor vai dizer. Satanás não incomoda quem é servo dele. Entendeu o que eu disse? Satanás não fica incomodando quem é servo dele. Satanás incomoda os servos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, se Deus permite que o inimigo de nossas almas dirija contra nós os seus ataques malditos, lembre-se sempre de uma coisa, é porque eu sou mesmo de Jesus. Porque se eu não fosse de Jesus, ele não estaria perdendo o tempo dele comigo. Não se lembra do diálogo entre Deus e Satanás a respeito de Jó? Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há semelhante a ele, homem íntegro e reto. E agora um parênteses, esse era o testemunho que Deus tinha para dar a respeito de Jó. Fico pensando qual é o testemunho que Deus tem para dar a meu respeito. E Satanás respondeu para Jó o seguinte, porventura não o cercaste? Ele está dizendo assim, o que Satanás está dizendo, traduzido aqui, versão de Hugo, revista e corrigida de Hugo. Ele diz assim, uma vez que Deus tem dado para Jó uma posição tão privilegiada, ele diz, você não está protegendo ele sempre, é por isso que ele te serve. E Satanás joga e diz para Deus, tira tudo, e ele vai maldizer o teu nome. Agora você sabe, como eu sei, que Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Quem não sabia? Era o próprio Jó. Sem dúvida, o próprio Jó, e Satanás certamente não é onisciente. Se estamos sendo, irmãos, atacados, e aqui eu me refiro aos ataques espirituais, às tentações que vêm no contexto da provação, é porque de fato somos servos do Senhor. Isso é quase tão eloquente quanto uma das evidências da nossa salvação é a perseguição e a provação. Claro que o assunto não termina aí. Todos nós conhecemos na pele a eficácia das provações. Todos nós conhecemos na pele a eficácia das dificuldades para nos colocar de joelhos, para amolecer o nosso coração, para nos fazer reconhecer pecados que ainda estão presentes na nossa vida.
Eu queria de todo o coração que não fosse necessário ao Senhor ter de usar um expediente como este. Mas eu encontro que isto é o resultado da teimosia inerente. Eu cheguei à conclusão de que se eu fosse perfeitamente capaz de dar ouvido à palavra de Deus e praticá-la, se eu não fosse tão teimoso, se eu não fosse tão lento em obedecer o Senhor, talvez eu seria poupado de muitas das provações e das dificuldades que eu tenho que enfrentar. É que a dificuldade, não fez Tiago não, mas medite comigo rapidamente em Deuteronômio capítulo 8. Versículo 2. Veja o que diz aí a palavra de Deus. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. O povo de Israel não estava perambulando no deserto, Deus estava guiando. Você está sendo guiado por Deus no transcurso desta vida, amém? Alguém disse amém, Senhor, obrigado. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Que desconfortável este versículo. É desconfortável talvez porque a gente acha que só vai nos humilhar aquele que nos detesta. Mas aqui é em outro sentido da palavra. Não é por desprezo, mas por amor, que Deus vai limpar o nosso coração da soberba, do orgulho, da nossa ilusão de autossuficiência, da nossa ilusão de onipotência, de plenipotência que a gente carrega dentro dos nossos corações, das nossas equivocadas expectativas, do nosso jeito errado, das nossas ambições. Ele te guiou nesse deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar. E aí Moisés continua dizendo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. A palavra saber aí será um tropeço para alguém, não que Deus precise ser informado, é saber no sentido de evidenciar, no sentido de trazer à tona. Eu estou repetindo aquilo que eu estou dizendo desde o começo da mensagem, primeiro de tudo, que as provações que nós atravessamos, as dificuldades da nossa vida, são um teste da nossa fé. Controlado por Deus, que coisa boa saber isso, controlado por Deus, não são forças autônomas, não são forças em competição com Deus. As provações que nós atravessamos, as dificuldades que nos fazem chorar, são controladas por Deus e têm bons objetivos, são úteis. Permita eu ler aqui, voltando para Tiago, o versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, versículo 8. Inconstante em todos os seus caminhos. Eu fiquei pensando neste versículo, porque faz parte do conjunto de experiências que a gente prefere evitar. Vou fazer uma lista pequena de coisas diárias, para alguém, ou para um, ou para outro. Conferir o saldo da conta. Você prefere não conferir, porque quando você confere, você sente um sentimento assim, você fica meio alarmado, você achava que a coisa estava melhor do que antes. Experiência que a gente prefere contornar, subir na balança, olhar no espelho, ler o resultado do hemograma, passar por dificuldade. Quando diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, sabe o que a aprovação mostra? E aqui eu que estou falando dos propósitos delas. Mostra o quanto a gente não tem sabedoria. As dificuldades da vida mostram o quanto a gente é carente de sabedoria.
Eu digo para os meus irmãos o seguinte: eu nunca, nem debaixo de tortura, revelarei algo que é compartilhado comigo no gabinete pastoral. Mas eu observo um padrão de repetição. E aqui então eu não me refiro a nenhuma conversa específica. Mas as perguntas que a gente escuta com mais frequência são: por que isso aconteceu? Qual é o propósito de Deus em permitir isso acontecer? Esta eu escuto rotineiramente. Por que algo de ruim acontece com um servo do Senhor e não com um incrédulo? Por que Deus não me poupou? Por que Deus permitiu isso acontecer? Como eu devo atravessar essa provação? Qual deve ser a minha reação? Qual é a decisão correta? Essa dor vai ter fim? São as perguntas que a gente escuta sempre, são as perguntas que a gente sempre se faz. Preste bem atenção se não cabe você, neste versículo aqui, Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, cabe um Hugo aqui dentro. Tem espaço para mais gente aqui. As dificuldades da vida, irmãos, são profundamente reveladoras do quanto nós somos carentes de sabedoria. Os períodos mansos e macios são períodos em que a gente não dá tanta importância para estas coisas, até porque não são perguntas que estão pesando sobre nós exatamente ali, naquela hora, ali, naquele momento. Mas observe se não é assim a sua experiência de vida, que quando vem aquela coisa que te quebra, assim, que te dói, que te mói, se o seu coração não fica tão receptivo à palavra de Deus, se as suas orações que estavam lá, assim, uma coisa meio escorrida, meio derramada, meio frias, elas ganham um novo ardor na presença do Senhor. O coração que estava indiferente torna-se tão sensível. Que pena que é preciso uma dificuldade para a gente voltar para o ponto de onde nunca deveria ter saído. Que pena, como dizia lá o C.S. Lewis, que Deus tem que usar o megafone da dor para a gente ouvir a voz dele. Se algum de vós tem falta de sabedoria, e aí o texto diz: peça a Deus, vá a Deus em oração. Falta-nos sabedoria, irmãos, para entender as nossas provações. Falta-nos sabedoria para entender a direção do Senhor. Falta-nos sabedoria para poder interpretar as dificuldades que estamos vivendo e como é o procedimento que Deus espera de nós. São realidades, queridos irmãos, são realidades. Falta-nos sabedoria. O texto não fala se algum de vós está faltando esperteza, se algum de vós está faltando sagacidade, maturidade. Não. Falta de sabedoria. Eu teria muito mais o que dizer esta noite, é um texto muito rico, mas eu preciso ficar por aqui. Mas deixa eu tentar fazer aqui um fechamento destas coisas que eu coloquei diante dos irmãos esta noite. As provações da vida são variadas e vão durar toda a nossa vida, entendeu? Entendemos? Elas vão durar toda a nossa vida. Nós vamos experimentar muitas delas. Só o Senhor Jesus provou todas. Nós vamos experimentar muitas delas ao longo de nossa breve vida neste mundo. Elas são controladas por Deus.
elas são dirigidas pelos propósitos de Deus, e começa pela humilhação de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Do que ele está falando? Ele está falando da limpeza da nossa vida, dessas coisas tão inconvenientes. Mas por aí a gente poderia perseguir todo um filão de pensamentos, sim, porque as provações da vida são muito úteis à nossa santificação. Sempre que me perguntam, pastor, qual é o propósito de Deus? Eu refiro as pessoas a Romanos 8, 28, que nós sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você sabe o que este versículo realmente quer dizer? Não quer dizer que nos 45 minutos do segundo tempo vai ter assim uma virada de história que vai fazer com que tudo convirja novamente com o que você esperava lá no início, como se fosse um filme. O bem daqueles que amam a Deus, que está falado em Romanos 8, 28, é o que prossegue em Romanos 8, 29 e Romanos 8, 30. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Compreendido é que o propósito que Deus tem em geral, o propósito que abrange todos nós em todas as nossas dificuldades, é o nosso aperfeiçoamento, para nós nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, na sua fé e na sua paciência, e na sua santidade e no seu amor, e em tudo que Jesus é e tudo que Deus quer que nós sejamos. As dificuldades são úteis, são variadas, são cíclicas, são controladas, são úteis. São ocasiões, veja o que ele diz, irmãos, tem de grande alegria, quando passaste por várias provações, porque nas provações, é que nós experimentamos a Deus, de uma maneira muito pessoal, viva, real e verdadeira. O Salmo 91 diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isto é uma experiência vivida no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Todos nós conhecemos aqui Salmo 46, versículo 1. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você estava aqui no primeiro domingo que eu preguei aqui nessa igreja, domingo à noite, você lembra de eu ter citado este versículo? Deus é sempre presente nas nossas vidas, mas na tribulação, Ele é bem presente. Ele é sempre presente nas nossas vidas, mas nas tribulações Ele é bem presente nas nossas vidas. Eu estava meditando na letra deste hino de John Wesley. Eu acho que eu já mencionei isso aqui na igreja. John Wesley estava pregando. O bispo da igreja do estado proibiu John Wesley de pregar dentro de qualquer igreja que pertencesse ao estado, no caso. Então ele pregava no campo, ele pregava na rua, ele pregava ao céu aberto. E enquanto ele estava pregando, um homem veio com pedras no bolso para poder tacá-lo em John Wesley, com ódio de John Wesley. E acabou que veio um grupo de pessoas mal intencionadas e os crentes tiveram que se debandar. E o homem saiu correndo atrás de John Wesley e queria dar um cascudo no servo de Deus. E a história vai de tal maneira que John Wesley deu no pé mesmo, fugiu correndo com medo. E entrou na casa de alguém que abriu a porta para ele, e no fundo da casa ele achou um barril, e ele entrou dentro do barril e tampou o barril e ficou lá morrendo de medo. Mas o testemunho que ele escreveu é que enquanto ele estava lá profundamente apavorado,
ele sentiu a presença de Deus encher o barril com ele lá dentro. Você já teve essa experiência, não já? Sentir a presença de Deus, a presença tão maravilhosa de Deus, muito próxima. É uma experiência da fé, uma experiência cristã. Ele sentiu a presença de Deus encher o barril. E ele escreveu assim: meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio o furacão. Ele escreveu esse hino a partir daquela experiência que ele teve dentro do barril. Deus encheu o barril onde ele estava escondido. E ele sentiu a presença de Deus numa hora que ele estava profundamente cheio de medo. Salmo 56, versículo 3. Em todo tempo que eu temer, hei de confiar em ti. Estas são as dificuldades da vida, irmãos. Elas são variadas e cíclicas. Podem ser úteis, porque são ocasiões em que a gente experimenta o Senhor nosso Deus. Não se esqueça que elas são temporárias, amém? Senhor, obrigado porque alguém disse amém. O texto diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Outra vez ele dirá: as aflições, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmão querido, em 100 anos você vai estar no paraíso com Jesus. E você não vai se lembrar do que está pesando no seu coração hoje. Eu duvido que você vai se lembrar dos teus boletos quando você viu o Senhor Jesus Cristo. Você não o ofenderia com uma lembrança dessa. Em 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Em 100 anos, 2123, se o Senhor Jesus não tiver voltado, nenhum de nós estará aqui. Tudo que está pesando no nosso coração hoje vai ter ficado para trás e muito antes disso. E no entanto a gente emprega um sentimento tão grande. A gente coloca tanto do nosso pensamento, tanto da nossa energia. A gente reserva uma fatia tão grande do que a gente tem para coisas que durarão tão pouco. Tão pouco, meus irmãos, que o tempo não permitiu eu chegar no versículo número 9, 8 e 9, aliás, mas ele diz o seguinte: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento. Sabe o que ele está dizendo? Estas coisas, elas vão ficar para trás rapidamente, muito rapidamente. Você nunca ouviu uma pessoa muito idosa dizer que a vida passou rápido? Você nunca ouviu uma pessoa de 90 anos dizer que a vida passou muito rápido? Eu não acho que eles estão mentindo, não. Passa rápido mesmo. E em breve nós não vamos nem nos lembrar destas coisas que hoje agitam e perturbam tanto o nosso coração. Eu aprendi a cantar, eu ensinei minhas filhas a cantar. Todo dia à noite a gente vai colocar as meninas para dormir, a gente canta um hino, tem o hino do mês. Funciona assim lá em casa. E o hino do mês, alguns meses atrás, dizia assim, eu acho que você sabe também: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Esse mundo está cheio de pessoas complexadas, sofridas, por causa do que tem, do que não tem, por causa das roupas, do salário, da casa, do carro, do celular. Boa notícia para você, isso dura tão pouco. Isso não durará nada, você não vai se lembrar destas coisas quando você estiver com o Senhor Jesus. Ah, irmãos, se nós conseguíssemos ouvir as vozes dos que já estão lá antes de nós, que conselhos eles teriam para nos dar? Eles nos diriam: pare de preocupar com essas coisas, pare de se afligir com estas coisas.
Aqueles que já chegaram lá, se eles pudessem comunicar conosco, não podem, aí está posto um grande abismo entre nós e vós, está lá em Lucas capítulo 16. Mas se eles pudessem comunicar conosco, eles nos encorajariam a buscarmos estas coisas com todo o nosso coração e que nada nos impedisse delas. Aliás, se as pessoas que estão no céu pudessem falar conosco, elas nos diriam: venham para cá. E se as pessoas que estão no inferno pudessem falar conosco, elas falariam também: vão para lá, não venham para cá. Vão para o céu, vão para Jesus. Glorie-se o abatido na sua exaltação. Põe a sua expectativa num porvir glorioso. Não confie nas riquezas, glorie-se o rico no seu abatimento. Última colocação sobre as dificuldades da vida, eu preciso terminar. Eu disse que elas são variadas e cíclicas, controladas, que podem ser muito úteis para a nossa santificação. Disse que são situações nas quais nós provamos o Senhor nosso Deus. Disse que elas são temporárias. E digo por fim, que elas podem ser vencidas. Que elas podem ser vencidas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero terminar a minha mensagem esta noite, lendo o Salmo 34. E aqui será o término de nossa reflexão. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, e ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Deus querido, traz, Senhor, ao nosso coração uma renovada certeza de que Tu cuidas daqueles que esperam em Ti.
Fortalece-nos, ó Deus, para as dificuldades da vida. Somos carentes de sabedoria. Queríamos que não fosse assim, mas é. Queríamos, ó Deus, que a nossa fé estivesse mais fortalecida. Mas quando a dificuldade nos encontra, ai Senhor, a gente percebe que não está tão forte quanto a gente queria que estivesse. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito traz à nossa memória a certeza de que Tu és um Deus misericordioso, paciente, longânimo, e que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa conforme as nossas iniquidades. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a atravessar as dificuldades da vida, confiando no Senhor, provando e vendo que o Senhor é bom, fortalecendo a fé, glorificando o Senhor, Deus. E se tivermos de sofrer, que saibamos sofrer como Cristo. Tu, Senhor, que conheces o coração de cada um dos Teus servos que aqui está, abençoa, Deus, em nome de Jesus. E se algum dos meus irmãos Teus servos está passando por alguma provação, que seja também o tempo determinado pelo Senhor de provar e ver que o Senhor é bom e que é bem-aventurado aquele que em Ti confia. Senhor Deus, obrigado pelo Teu servo Tiago do passado, que escreveu estas coisas lindas pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos dê um coração capaz de guardar estas coisas, Deus, e que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Ó Deus, Tu tens sido para nós um Deus tão bom. Obrigado por nos ter trazido aqui hoje à noite, e que o Senhor abençoe, Deus, o restante da semana, 2 dias de feriado, quem vai viajar, que o Senhor abençoe, e que domingo, Deus, a igreja reunida, debaixo da permissão do Senhor, possa novamente oferecer culto a Ti e receber edificação da parte do Senhor até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém.